Aí é um ponto que eu quero chegar, que a gente vai encontrar o reiterismo do carro elétrico, né? Vamos lá, Gerson. As ideias que as pessoas colocam, às vezes sem conhecer o carro, mas algumas experiências que as pessoas passam também que não são agradáveis. A gente vê que a indústria como um todo realmente migrou bastante para a produção de carros elétricos, né? E eu observando esse movimento nos últimos 5 anos, especialmente, falava assim, bom, interessante. Quem é que vai entrar no mercado de recarga, tá? São as próprias montadoras, são os players privados. Análise fantástica essa. São os players privados, ou seja, é a Shell, é a Petrobras, é a Ipiranga. Ou é o governo? Quem é que vai fazer essa ponta que é a mais importante para o carro elétrico? Não adianta eu ter um carro elétrico, vender e dizer para a pessoa, carrega aí no shopping, carrega na tua casa. Porque se não me engano, nos Estados Unidos é a própria montadora, né, que faz ou não. A Tesla, por exemplo, ela tem um grande número de carregadores. Mas não é o principal. Não é o principal. Os grandes operadores do sistema, como os postos de combustíveis, no caso a combustão, hoje lá o mercado cresce bastante e os maiores investimentos são oriundos dessas empresas que foram startups, hoje já são grandes players no mercado. São privados. São privados. Então, essa é a minha pergunta para você. Mas existe política pública. Perfeito. Você tem no mercado americano a maior política pública global. Se você falar, o chinês tem subsídio? Teve subsídio. Hoje ele tem? Não tem mais. Tá. Você teve subsídio para a implantação do carro elétrico na China em ampla escala. Hoje o americano ele dá subsídio para a montadora, ele dá subsídio para a distribuidora e dá subsídio para a pessoa física. Você é o cidadão americano, você vai comprar um carro 100% elétrico, fabricado em solo americano. Você recebe um cheque de $7.500 para comprar esse carro elétrico. Hoje é um fato no mercado, eles impulsionam fortemente o mercado. Você tem um mercado de infraestrutura, você tem subsídio para a implantação, primeiro, de grids, para o sistema de eletricidade nas distribuidoras, e você tem subsídio também nos impostos que são de cobrança estadual, porque lá você tem uma cadeia tributária que ela é muito mais independente entre os entes federativos, o governo federal e os governos estaduais e municipais. Há também um incentivo muito expressivo para as empresas que investem no sistema de carregamento de carros. Por isso que é um investimento que cresce, diferente do que outros países do mundo. Aqui no Brasil não existe política pública para a implantação. Aumentar o imposto, não é isso? Não, mas não é questão de só de... Quando você percebeu, por exemplo, o painel solar, você tem o maior subsídio para o sistema elétrico para o crescimento da famosa GD, geração distribuída. Você tem 10 milhões de famílias hoje que têm no teto das suas casas painéis solares, que são alimentadoras do sistema, que são geradoras de eletricidade para o sistema. E o que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Porque houve política pública. Houve uma implantação de uma política pública que precisava que o Brasil ele pudesse impulsionar um novo sistema de geração de eletricidade. Perfeito. E isso foi de extremo sucesso. Você tem a geração, né, de fotovoltaico, que nesse horário que nós estamos agora, você tem quase 70% da eletricidade consumida no país oriunda de painéis solares e eólicos. Caramba! Então, quer dizer, um país que tem uma matriz elétrica majoritariamente da hidroelétrica, como é mais de 60%. Sim. E você vê algum movimento do governo em beneficiar quem vai produzir energia elétrica no Brasil para esses carros? Algum subsídio, algo que possa mudar no curto e médio prazo? Gerson, tem um ponto importante. Muita gente questiona de falar, o Brasil... as questões de carro elétrico, né, sobretudo quando avalia a Europa. O desespero das outras montadoras, em virtude de que elas não investiram na tecnologia para estarem prontas, especialmente quando se trata da Europa, que haveria lá a renovação pelo impedimento do carro a combustão a partir de 2030. Qual é o desespero das montadoras? Porque eles não dão conta de concorrer. Nós abalamos o mercado brasileiro definitivamente, porque eles não esperavam que o brasileiro fosse adotar em tão veloz tempo, em tão curto espaço de tempo, o interesse pelos carros híbridos e a curiosidade pelos carros elétricos. Esse abalo da indústria automobilística, ela gera qual o tipo de narrativa? A formação dessas narrativas de que o carro elétrico vem de fontes de eletricidade que não sejam limpas. Veja, o Brasil tem 230 gigawatts de eletricidade instalada, que são de fontes majoritariamente limpas. Nós consumimos 90 gigawatts. Nós consumimos menos da metade da eletricidade que nós temos hoje implantado para ser gerada a nossa eletricidade. Portanto, nós podemos mais do que dobrar o consumo de eletricidade, que nós não temos problema de energia. Nós não temos nenhum problema, é de matriz
e matriz limpa. Quer dizer, solar, eólica e hidro. Entendi. Portanto, nós temos toda a capacidade de ter eletricidade mais do que suficiente para ter a nossa frota de veículos totalmente elétrica, totalmente de carros elétricos. Agora, é claro, você terá transição para vários aspectos, porque você tem geração, você tem distribuição e você tem infraestrutura. São 3 pontos que são complementares e são fundamentais. Porque a geração você tem de fonte hidrelétrica, de fonte solar, de fonte eólica, de fonte oriundas de várias matrizes. Agora, você tem a distribuição, porque na formação do setor elétrico brasileiro, o governo federal era responsável pela geração, os governos estaduais ficaram com as distribuidoras. Aqui em São Paulo, você lembra da famosa Eletropaulo? Sim. Hoje é a desesperadora Enel. Né, que as famílias aí muitas vezes... Não, a gente ser sincero, é que a gente tem essa situação da distribuidora elétrica, que faltou investimento, porque os estados não tinham capacidade de investirem de acordo com o crescimento da demanda elétrica pelas famílias, e sobretudo numa expansão do estado e da cidade de São Paulo tão expressiva como foi, que você tem o investimento na infraestrutura. E essa análise que o Gerson fez, ela é muito correta, porque é a mesma análise que eu fazia. Eu sempre esperei que as startups fossem as mais importantes investidoras do sistema de infraestrutura de recarga. Mas quando eu percebo hoje Raizen Power, Vibra e outros grandes players entrando no sistema de recarga de infraestrutura para carregamento de carros elétricos, você tem certo um sinal de que eles sabem que esse é o mercado, que a tendência de crescer e de que, obviamente, eles estão posicionados para poder estar investindo e atendendo esse crescimento. Mas a minha visão, você não acha que eles entraram de uma forma mais tímida do que se esperava? Mas, Gerson, se imagine só, as grandes corporações, elas não investem em greenfield. Elas não investem em mercados onde eles têm risco eminente. Eles investem especialmente onde eles sentem um terreno com solidez para que eles possam investir, porque eles têm capital aberto, porque eles têm contas a prestar para um conselho de administração e para um mercado todo que eles devem a satisfação. Portanto, esse sentimento de que inicialmente só havia startups era um fato. O que aconteceu? As grandes corporações passaram a investir e a comprar essas startups. Você pega hoje a própria Raizen. Hoje ela comprou Tupinambá e outros investimentos que aconteceram, que é uma alavancagem do segmento da infraestrutura de recarga para carros elétricos indiscutível. Agora, é uma mudança de cultura. A transição de carro a combustão para carro híbrido e para carro elétrico é uma transição. E que é uma transição que é uma mudança de cultura, uma quebra de paradigma, de jornada diária completa. É isso que eu ia falar, que aqui o buraco é mais embaixo, né, irmão? Outro dia eu vi um posto, não sei onde era, mas com 4 ou 5 postos de recarga elétrica, pô, não tinha o cabo, irmão, tinham roubado os cabos. Agora tu imagina, Bola, aí hoje você tá vindo na estrada, você concorre com as montadoras, você concorre com o petróleo, você concorre com a indústria de combustível de um modo geral, então são todos os segmentos é feio, refratários, né? São contrários a esse crescimento. Agora, se você vai falar, existe outra tendência global? Não existe. O mercado chinês, qual que é o crescimento mais expressivo? De carros elétricos. O mercado americano, qual é o crescimento expressivo? Carros elétricos. Vou dizer, é a única solução? Não posso dizer isso. Existe hoje uma capacidade de investimento da ciência, né, de toda a capacidade global de descobrir novas tecnologias, que ela é muito grande. Agora, neste momento, não existe alternativa mais adequada para que nós consigamos ter a jornada das pessoas, você ter um carro que gaste muito menos para te levar da sua origem ao seu destino. Você está falando em 5 vezes menos que você gasta num carro elétrico que um carro a gasolina. Então imagine só, você vai encher o tanque do seu carro com R$170 ou você vai carregar a bateria do seu carro completamente por R$30 e você vai ter a mesma jornada de autonomia. Eu vou carregar o meu carro, vou andar 380 km. Eu vou abastecer o meu carro para rodar os mesmos 380 km e vou gastar R$170. E quando você avalia no seu bolso, no bolso do brasileiro, isso pesa e pesa muito forte. Mas hoje em dia eu carrego um carro em quanto tempo, Baldi? Porque também a gente fala, eu vou no posto, 5 minutos eu encho o tanque e vazo. Aí eu vou ter que esperar 2, 3 horas num posto para carregar minha bateria, é isso? Bola, quando a gente fala que é mudança de cultura, é mudança de hábito, é porque hoje você compra um BYD, você ganha um carregador wallbox e leva para sua casa. Portanto, quando você esteja dormindo, eu te dou o carregador para que você deixe o seu carro carregando. Você sai com o seu carro carregado, você sai com o seu carro abastecido. Então a mudança de cultura, a mudança de hábito, ela é muito profunda, que você vai deixar de utilizar o posto de gasolina. Quando aumentar a gasolina, isso não é um problema que te afeta,
quando você tiver aumento de combustíveis, isso não é algo que te afete. Agora, é uma mudança de cultura total. Você se lembra quando lançaram o álcool, hoje o etanol no Brasil? Sim. Quanto que você não percorria para poder encontrar um posto de combustível que tinha o álcool disponível? Os carros não pegavam de manhã, os corcelzinhos, friazeteira. No começo a gente torcia o nariz por causa disso. Frio. De manhã para ligar o carro era um inferno. Pegar 147 Aí ninguém álcool. não queria carro por causa disso. Era mais barato abastecer, mas, pô, de manhã para ligar o carro era um inferno. Não pegava. Depois inventaram aquelas bombinhas que você punha gasolina e injetava nos golzinhos. E aí foi evoluindo a tecnologia até que hoje carro abaixo de 150 mil reais, se não for flex, não vende no mercado, né? Isso, imagina só. Existe carro com esse preço ainda? Alguns ainda existem. Puta que Nós pariu. não tô falando abaixo de 150, porque hoje para você falar em carro popular, você tem que falar carro abaixo de 150 mil, né? Não existe mais carro popular, né, Gerson? Ou existe ainda? 80 mil, 78, alguns de entrada ele só não existem, serve para o popular. Então. Mas ele é dito popular. É dito popular, né? Mas um carro que custa 80 mil reais no salário mínimo que a gente tem hoje é muito difícil Outro dizer dia que é um carro popular. sedã custava 80 mil reais, hein?